Por que nós pentecostais falamos línguas estranhas? Existem dois motivos principais pelos quais falamos línguas estranhas concedidos pelo Espírito Santo. Primeiro, as línguas estranhas elas são a capacidade que o Espírito Santo concedeu aos crentes para que nações estrangeiras pudessem ouvir, conhecer a palavra através de crentes que não estudaram línguas estrangeiras, mas cheios do Espírito Santo falavam. Isso aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando os crentes foram cheios do Espírito Santo, falavam outras línguas e pessoas de outras nações entendiam. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo de número 21, diz assim: Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Então Deus falando que usar pessoas que falavam línguas diferentes para exortar a nação de Israel, e mesmo assim eles não iriam ouvir. Em Atos, no capítulo de número 2, no versículo de número 4, fala também sobre esse fenômeno que se cumpriu no dia de Pentecostes, né? Atos capítulo 2, versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que falasse, e em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos e todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Então aqui nós vemos que eles entendiam as línguas que eram faladas pelos judeus. Porém, nem toda língua estranha é uma língua de alguma nacionalidade. Nós vemos ao longo da história que houve vários casos em que crentes cheios do Espírito Santo, ao falar em línguas estranhas, aquela língua que era desconhecida para ele era a língua de alguma nação. Há vários casos, uma pesquisa feita por John Cherry sobre essa questão das línguas. Ele escreveu um livro chamado Eles Falam Outras Línguas, um livro muito bom que fala sobre vários casos como esse. Porém, nem toda língua estranha é uma língua de uma nação. Existe uma língua que ela é totalmente desconhecida. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Perdão, errei aqui a referência. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. O versículo 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala de mistérios com Deus. Então existe uma língua que ela é totalmente mistério. É essa língua que Paulo falou que se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, apesar do meu entendimento ficar sem fruto. Por isso ele disse que o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Amém? Está aqui no versículo 4, né? O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então nós falamos em língua estranha, Deus usa como um sinal para nações e usa ao mesmo tempo para nos edificar. O dom de falar em línguas é uma capacidade que Deus deu para que o próprio crente seja edificado.